Olá, boa tarde. Como vão vocês nessa segunda-feira? Espero que tudo bem. Vamos começar agora mais uma live do Telesíntese. Telesíntese é uma publicação de mídia especializada no mundo das tecnologias da informação e da comunicação, com mais de 15 anos de história. Cobrimos o universo das operadoras, das empresas digitais, da regulação, da política e muito mais. Essa série de lives vem em um momento muito especial para a gente, porque batemos recordes de audiência antes do previsto. Chegamos já neste momento do ano com mais de 1 milhão de usuários únicos. Por isso, obrigado a você que nos assiste e também nos lê no dia a dia. Sem você, a gente não teria chegado nesse marco. Mas vamos ao evento. A edição de hoje é patrocinada por Claro, Sumicity, Mob Telecom e Cisco. Nesta segunda, a gente vai olhar outras perspectivas sobre o tema relacionamento digital, as mudanças provocadas pela pandemia. A ideia aqui é, em uma hora, trocar experiências sobre como as prestadoras de serviços de telecomunicações estão fazendo para manter o contato com os clientes, uma vez que a pandemia de Covid-19 forçou isolamento social em muitas cidades do Brasil. Participam da conversa hoje João Moura, presidente executivo da Telcomp, a associação que representa operadoras competitivas, Said Beide, CCO da Mob Telecom, e Wanderson Santana, diretor comercial da Wirelink Telecom. Boa tarde, João, Said, Wanderson. Obrigado pela participação de vocês. E antes de eu passar a bola para vocês, eu só vou explicar um pouquinho a dinâmica para o nosso espectador. Será o seguinte: cada um vai falar 5 minutos introdutórios sobre o tema, sobre a empresa de vocês e sobre o tema. Em seguida, a gente parte para as perguntas específicas. Você que nos assiste também pode participar. Basta usar o chat para direcionar uma pergunta para mim, Rafael Buco. Por favor, diga quem que você quer que responda a pergunta. E eu farei a pergunta ao longo da conversa. Então, sem mais delongas e por ordem alfabética, João, quer começar, por favor? Boa tarde a todos. Muito obrigado, Rafael Boco, pelo convite do Momento Editorial, mais uma oportunidade aí de participar dos eventos tão ricos que vocês sempre fizeram e estão se esmerando agora nesse momento de tão especial, né? Tão difícil. Eu dirijo a Telcomp, que é uma associação criada há 20 anos, um pouquinho antes de vocês, e o nosso foco, desde o início, foi o fomento à competição, como desenvolver o mercado a partir das operadoras competitivas que estavam chegando no mercado. A terminologia operadora competitiva nem sempre é muito percebida ou compreendida no mercado. Eu diria que são aquelas operadoras que se situam os grupos e os provedores regionais. Quer dizer, nós temos, de um lado, os grandes grupos integrados, os históricos, e, do outro lado, nós temos os provedores regionais que atendem a milhares de municípios no Brasil. Entre esses dois espaços surge um leque de operadoras. Hoje nós temos mais de 70 associadas que focam no mercado de atacado, atendimento aos provedores regionais, no mercado corporativo principalmente. Olha, nós estamos num momento muito especial. Essa crise, a nosso ver, trouxe assim, uma nova percepção do valor das telecomunicações. O fato das redes estarem funcionando, estarem funcionando, suportando um enorme aumento de tráfego, mostra a confiabilidade dessa infraestrutura, como as operadoras competitivas e provedores regionais estão preparados para apoiar a sociedade no momento em que isso está sendo intensamente demandado. Se essas redes não tivessem funcionando, nós estaríamos certamente perto de um caos. Essa nova realidade, muita coisa vai ficar, muita mudança veio para ficar. Por exemplo, lives como essa, que são momentos extraordinários para um diálogo aberto, para uma interação que não existia no passado e não vai voltar. Quando vai acabar a crise, se Deus quiser,
vocês vão continuar fazendo esse tipo de evento, como nós vamos ver também shows como Milton Nascimento ontem à noite, que foi aquele show espetacular, 120 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Essa é a beleza das telecomunicações. Se Deus quiser, a crise vai passar rápido, mas esse aprendizado vai ficar. Eu vou ficar por aqui, mais tarde a gente, na próxima rodada, eu então entro mais em detalhes sobre aspectos do relacionamento das operadoras com os seus clientes. Said? Ok. Boa tarde ao Wanderson, João, ao time da Telesíntese, certo? A MOB, não diferente de outras empresas, a gente passou por várias mudanças em tão pouco tempo, né? A gente sofreu aí um terremoto de novidades, né, com essa pandemia, e tivemos que nos sobreviver, né? Afinal, o ramo de telecomunicação foi um dos ramos que foi mais exigido pelo mercado. Então, hoje, a MOB, como foi que a MOB se comportou isso, né? Hoje, a MOB, a gente tem cerca de 700 funcionários diretos, né? São quase 40 prédios aí espalhados aí por 13 estados no Brasil. A gente tem lojas aqui no Ceará, onde a gente, no Pernambuco, onde atendemos o varejo, temos prédios administrativos espalhados pelas capitais, do Nordeste, Norte, temos escritórios aí em São Paulo e Brasília, e todos esses locais têm seres humanos trabalhando, né? Então, qual era a grande missão da MOB? Manter o trabalho e manter a segurança do trabalho em virtude da pandemia, né? Aqui onde é a matriz da MOB, aqui em Fortaleza, realmente a pandemia pegou muito forte. Se você vê os dados aí, comparando por população, foi o estado que sofreu mais com a pandemia, né? Graças a Deus, a gente já está na 4ª fase de reabertura e, pelos dados que estão apresentando, está diminuindo, né? Aqui, especificamente em Fortaleza, né, onde tudo começou aqui, logo na primeira semana de pandemia já tinha vários casos aqui. E aí a gente teve que também mudar um pouco a forma de trabalhar, na parte do atendimento, todo mundo home office, alguns gestores trabalhando no edifício, mas a maioria das pessoas no home office. Essa parte da área administrativa financeira, recursos humanos, DP, contábil, fiscal, 90% aí ficaram home office, né? Vendas, a gente procurou outras maneiras de vender através de reuniões virtuais, e-mail marketing, comunicação, já que o vendedor ele leva muito tempo de se mover do local A para visitar o cliente, pegar um avião para visitar o cliente, aí o pessoal conseguiu trabalhar de uma maneira mais rápida e dinâmica através dessas ferramentas, né? Ferramentas como a Webex, que a gente está usando, como o Google, enfim. Na parte de equipe de campo foi onde a gente teve uma maior atenção em virtude dos riscos e da necessidade, né, que a gente tem do time de campo, né? São eles que tocam o negócio, na verdade. Nós aqui da parte administrativa, né, vendas e tudo, nos representamos 30%, né? Então, essa equipe a gente teve um cuidado, teve acompanhamento de médico, teve vários exames que a gente fez, vários exames no time aí para fazer confirmação se estava ou não estava, foi implantado várias políticas de proteção contra o vírus, né? E sobre a nossa rede, a gente teve um aumento considerável, em alguns casos superou aí os 50%, né? A nossa rede é uma rede interessante, que a gente tem os segmentos no atacado, né, que são os provedores e operadoras que exigem altas capacidades, e o mercado residencial, que é o varejo, que são as pequenas conexões. Então, como uma rede já preparada para esses dois segmentos, no aumento a gente conseguiu suportar bem, dando continuidade à qualidade da MOB, né, do serviço da gente sem nenhum impacto, né? Isso foi bem positivo, né? E sobre essa parte também cultural, né, que a gente acaba tendo que se reinventar, a gente procurou investir muito nessas lives, né? Aqui em Fortaleza, onde é a matriz, em outros grandes polos da MOB, como Salgueiro, Petrolina, Recife, são lugares onde tem muitos artistas do Norte e Nordeste. Então a gente conseguiu fazer mais de 120 lives, já fizemos mais de 120 lives, contando esse final de semana. Esse mês de junho é um mês cultural, um mês de São João aqui no Nordeste, onde tem todo o Brasil comemora, então teve muita live, né? São números das lives, 120 lives, mais de 8 cidades diferentes que a gente transmitiu,
mais de 50 milhões de views no total, mais de 5 milhões e 500 de views simultâneo. Então, a gente fez esse trabalho maravilhoso, não só no entretenimento, né, como também no humor. A gente investiu no humor e também nessas lives empresariais, como um exemplo que a gente está fazendo agora, né? Então, o resumo desse momento é mais ou menos o que eu acabei de comentar. Perfeito. Wanderson? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí, João, boa tarde, Said, boa tarde todo mundo que está assistindo aí a live. É um prazer muito grande estar participando desse evento, tenho acompanhado todos os outros eventos anteriores aí do Momento Editorial, todos com muito sucesso. Então é um prazer estar representando aí a Wirelink nesse evento. Falando um pouquinho da Wirelink para quem não conhece, até colocando um pouquinho mais de detalhes, a Wirelink é uma empresa que já tem mais de 30 anos. Nos últimos anos a gente fez uma mudança bem estrutural, que foi deixar a empresa focada no mercado corporativo, no mercado atacado e no mercado do governo. Essa mudança passa pela estratégia da empresa de acreditar fortemente que infraestrutura própria é um diferencial competitivo. Então, com isso, a gente expandiu a nossa infraestrutura de fibra ótica, não só na região Nordeste, que é a região de origem da Wirelink, mas também na região Norte, região Centro-Oeste e região Sudeste. Com isso, hoje a gente já tem mais de 30 mil quilômetros de rede de fibra ótica própria, justamente para poder conectar esses clientes aí espalhados nessas 4 regiões. A gente entende que esse momento pós-pandemia e durante a pandemia foi um momento de reinvenção. A gente vê por aí muita gente querendo se adaptar, mas a gente nem concorda com essa palavra, que na verdade é uma reinvenção, né? Então, tudo que você tinha planejado antes da pandemia, você acaba esquecendo e pensando numa forma totalmente nova de interagir com os clientes, com os fornecedores, com funcionários. E para a gente não foi diferente. A gente teve um cuidado, está tendo um cuidado muito grande com os colaboradores para que isso possa ser minimizado ao máximo. Esse cuidado também passa para que os clientes não possam ser afetados e, além disso, pensando no papel que a Wirelink tem na sociedade. Várias ações de apoio social, como conectividade para hospitais que não tinham conectividade, doação de tablets para que o momento tão difícil do isolamento social possa ser um pouco minimizado. Então, são ações que a gente entende que vão se enfatizar, que vão virar rotina daqui para frente. Então, assim, o Wirelink se coloca como um agente social, um agente econômico muito importante para essa pandemia no momento atual e pós-pandemia também. Esse é o recado inicial aí que queria deixar para todo mundo. Obrigado, Wanderson. Eu queria abrir as perguntas para vocês, pensando assim, a gente já está, né, março, abril, maio, junho, a gente está entrando no 4º mês de pandemia, e eu queria que vocês falassem para mim um pouco como é que foi esses 4 meses, qual foi a diferença do final de março para até o momento de hoje. A gente está tendo um crescente, a rede se estabilizou quanto à demanda, também os funcionários, acho que no momento inicial deve ter tido uma corrida para conseguir os EPIs e máscaras e tudo para os funcionários, hoje já está estabilizado esse tipo de fornecimento também. Enfim, façam para mim, por favor, tracem o cronograma do que está acontecendo. Aí, quem quer começar, por favor? Rafael, deixa eu dar um flash aqui do que a gente acompanhou, né? Parece que foi ontem que chegamos em casa com o afastamento social, né? Naquele primeiro momento, a pauta foi muito em torno de mobilidade, né? Porque toda a cidade proibindo movimentos e as equipes precisando ir para a rua. Depois nós tivemos um choque também que preocupou todo mundo, que foi a questão da inadimplência,
provocada principalmente por discursos políticos pesados, meio que dizendo que o serviço é essencial, não precisa pagar a conta que ele não vai cortar e tal. Então, isso daí causou muito problema. E a questão da estabilização das redes, porque o tráfego deu logo uma subida muito forte, mas rapidamente isso se ajeitou. Essas três variáveis que nos consumiram intensamente nos primeiros momentos foram razoavelmente superadas. E aí o que a gente vê, talvez o Said e o Wanderson depois possam elaborar um pouco mais, foi que todo mundo parou para fazer uma reengenharia dos seus processos, para ver como atender melhor através dos canais digitais. Então, mais soluções digitais, mais atendimentos virtuais, né? O cliente com o celular, com a câmera do celular, o técnico orientando o que deve ser feito, e, ao mesmo tempo, a elaboração de protocolos bem rígidos para aquelas situações em que a pessoa tem que ir para campo. Tem que entrar nas instalações do cliente, a residência, o escritório, e como aquilo que o Said falou, preservando a equipe e preservando o cliente. Então, isso aí foi um aprendizado rápido, intenso, que nos foi útil, por exemplo, para agora o trabalho que a gente tem feito com várias prefeituras, com o governo de São Paulo, por exemplo, para escrever o protocolo oficial de reabertura. Muito do que a gente botou nesses protocolos foi parte do aprendizado que se fez ali a ferro e fogo. E uma última observação é que, nesse ambiente, foi também um desafio para o pessoal da área comercial para enxergar novas oportunidades de negócios. Não é? Como vender mais para os mesmos clientes, né? Mais cross-selling, como aproveitar o momento de transformação digital que teve que se acelerar para apoiar os clientes com novos produtos, novas soluções, sem esquecer que a questão do home office veio para ficar. Se hoje tem 100% em home office, ou 80%, 90%, no futuro a gente não sabe se vai ser 30%, 40%, mas zero não vai ser. Então, essa mudança veio para ficar e é isso que, com certeza, as operadoras estão trabalhando agora. Eu passo aí a bola para o Said e para o Wanderson, para eles elaborarem um pouco mais, completarem o que eu tenha deixado de tocar. Said, como é que foi esse desafio de atender o consumidor que não pode mais ser atendido presencialmente? Foi um grande desafio, né? Foi um grande desafio. Procurando responder a pergunta, eu fiz até um esboço aqui. Eu lembrei da primeira semana do vírus, né, que afetou a gente de fato, né? Foi ali no dia 18 de março, certo? Eu acho que era uma quarta ou era uma quinta-feira. E aí foi um processo criamos um comitê interno, todo mundo correndo para o home office, todo mundo com medo, tá entendendo? O pessoal não querendo falar com ninguém, todo mundo com medo que alguém podia estar, aquele pane, né? Aí na segunda semana começou já o trabalho de home office e a primeira surpresa, poxa, o home office é legal, o home office é diferente, hoje eu fiz 10 reuniões, hoje eu fiz 5 reuniões, hoje eu consegui apresentar um PowerPoint que eu nunca tive a oportunidade de apresentar, né? Porque com a locomoção, né, carro, avião e tal, isso é difícil juntar muita gente na mesma reunião. E maio foi quando a gente tinha que dar um resultado, estava home office, a visibilidade do vírus ainda era muito curta, né? A gente não sabia quando aquilo ia terminar, né? Que nem terminou. Em junho foi o momento mais tranquilo, onde as pessoas viram que era uma coisa séria, mas o mundo não ia acabar, né? Então a gente começou a trabalhar com mais tranquilidade, né? E agora, nessa virada dos próximos dias, é a fase de retomada aqui da MOB, né? A gente criou fase 1, 2, 3, 4, tentou meio copiar esses planos de governo e foi liberando aos poucos, né? Tipo, o último grupo é o grupo de risco, que vai entrar lá na próxima semana. Os gestores e tal já foram entrando, né? Então, hoje, praticamente 80% da MOB está trabalhando, já aqui na Matriz e nos principais prédios que é aqui na cidade de Fortaleza, né? Em São Paulo também está trabalhando, enfim. O bacana nesse momento foi o momento que a gente teve para parar de olhar só para o mercado e começar a olhar para a organização interna, né?
a gente identificou que na organização interna a gente tinha vários pontos de melhorias, vários pontos que poderiam ser trabalhados, né? Conseguimos reduzir custos, conseguimos enxugar processos, conseguimos trazer o melhor das pessoas, né? Trabalhamos muito isso. Procuramos trabalhar de uma forma mais leve, né? Conseguir continuar expandindo sem aquele custo todo atrelado, né? E a principal missão da gente, que era desde o começo do ano, né? Já vem desde o ano passado também, que ao longo dessa crise a gente conseguiu finalmente assim consolidar, né, que hoje a Mob tem um negócio dentro da Mob, né, que é um negócio de varejo. Hoje o negócio de varejo é um negócio dentro da Mob. Os principais segmentos da Mob governo, né, em grandes empresas, operadoras e provedores desses três estados, né. Já o varejo sempre foi a última prioridade. Desde o ano passado a gente mudou isso e a gente criou toda uma estrutura, né, criamos como se fosse uma unidade de negócio dentro da empresa para tratar o varejo, certo? Sem afetar os outros negócios. Afinal, às vezes a gente no passado se confundia muito, né? O atendimento, a operação, o time de rua, né? Só vendas era separado. Hoje não, hoje a gente já tem uma estrutura por trás de vendas, além de vendas separado, dando um olhar diferente, né? Já no mercado que eu chamo de B2B, né, e o B2G, que é governo e corporativo, foi onde a gente sofreu muitas solicitações de descontos, né? Grandes empresas, grandes comércios que estão de shopping, que precisaram solicitar o desconto. Então a gente criou uma política de permutar, né? Chegava no hotel, queria um desconto. Não, não vamos dar o desconto não, mas vamos fazer uma permuta. Vamos pegar aqui 10 quartos seus. Chegou uma empresa de ônibus, transporte. Não, vamos fazer a permuta e trocar por transporte. Teve uma empresa de lingerie que fez máscaras para Mob. Enfim, a gente procurou sobreviver. E o mais interessante foi que a gente investiu em tecnologia, né? Investiu em tecnologia para a Mob, né? Visando a Mob dentro dos seus processos e também para o mercado. A gente fechou grandes parcerias nesses últimos 3 meses, como IBM, Fortinet, Amazon, né? Para atender justamente as grandes empresas corporativas, né? E as grandes empresas do governo, como Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, Polícia Rodoviária Federal, o Exército, né? São alguns de nossos clientes que hoje exigem soluções, né? E uma parceria como essa com a IBM, por exemplo, eu destaco, a gente tem um leque de produtos aí já over to the top para esses segmentos totalmente inovadores, né? Já por outro lado, que são os mercados de operadores e provedores, foi gratificante porque teve uma alta busca, né, por mais capacidades. Porque foi esse momento onde os clientes, provedores e operadores realmente sentiram a qualidade dos links que tinham, né? E sentiram a necessidade de mais contratação. E foi onde a Mob entrou. Porque além da gente suportar o crescimento, a gente também teve que suportar o crescimento dos provedores e das operadoras, né? Que esses caras compram em altas capacidades, 1 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB, 100 GB, né? A gente tem alguns clientes aqui de OTT, né? De empresas que são fabricadoras de conteúdo. Esses caras consumiram quase 10 vezes mais, né? Então, esse foi o movimento aqui da Mob até hoje, né? Durante esse novo mundo, né? Obrigado. Mas como é o dimensionamento? Antes do Wanderson partir para dele, eu queria só entender essa parte do dimensionamento. Os clientes, um cliente como um OTT chega e pede 10 vezes mais banda, qual que é a preparação que vocês têm, né? Vocês conseguem entregar isso já? Vocês tiveram que acelerar investimentos? Como eu estava explicando, no finalzinho do ano passado, a gente desde junho do ano passado, a gente fez uma mudança muito forte no nosso core de rede. Não só em Fortaleza, São Paulo e Rio, que são as 3 principais cidades, mas como todas as outras cidades secundárias, né? No caso do cliente de OTT, quando a gente fecha o contrato com esses clientes, eles fazem um on-demand, né? Eles dizem, vou contratar 10 GB de consumo mínimo e até 100 GB de on-demand. Então, a gente já meio que tem que estar preparado para isso, né? E não tivemos nenhum investimento, conseguimos suportar a rede graças à nossa execução do planejamento do final de 2019 começo de 2020, e foi só sucesso. Perfeito. Wanderson, sua cronologia? Vamos lá. Então, para a gente, só complementando o que o João e o Said disseram, para a gente também não é muito diferente. Tem realmente um primeiro momento, que é um momento de susto, de adaptação,
que ninguém sabia para onde ir e acabou todo mundo preocupado com inadimplência, preocupado com consumo. Eu acho que a primeira palavra-chave para, nesse primeiro momento, nos meses iniciais aí da pandemia, foi escala. Como que você consegue rapidamente, na infraestrutura atual, sair de uma capacidade de 10 GB para 100 GB e sem impactar drasticamente na sua infraestrutura. Então, como escalar isso? Dentro da Wirelink, como nossa rede é toda DWDM, a gente tem uma malha gigantesca cobrindo essas 4 regiões, com tecnologia super atual, possível escalar. Isso é um pouco mais simples, porque a gente consegue, na mesma camada ótica, subir de uma placa de 100 para uma placa de 200, de 400 e daí por diante. Então, de novo, a gente acredita muito que a infraestrutura fez toda a diferença, principalmente nesse momento de consumo, para garantir essa escala, essa subida repentina do consumo, sem um impacto grande na nossa rede, sem deixar os clientes esperando. É muito comum, nesse momento, você falar, me espera aí 30 dias, 60 dias que eu tenho que ampliar. Para uma rede 100% de última geração, escalável, isso é muito mais simples e você consegue colocar isso em prática. Então, esse foi o primeiro ponto que foi importante para a gente. Isso não quer dizer que a gente não teve que acelerar um monte de investimentos, porque ninguém estava preparado para fazer uma escala de 10 para 100 da noite para o dia. Então, mesmo que a nossa rede estivesse preparada para essa escala, a gente precisou correr com alguns investimentos, acelerar alguns projetos que a gente ia fazer em 2021, 2022 e já trazer agora para 2020. Isso foi muito importante. Um segundo ponto que eu destaco é essa corrida imobiliária, né? Antes a gente tinha como ponto-chave de uma empresa estar bem localizado. Então você tinha a empresa no Rio de Janeiro tem que estar localizada na Presidente Vargas, empresa em Fortaleza vai estar localizada na Santos Dumont, empresa em São Paulo está localizada na Berrini. Com essa mudança aí desse paradigma que não importa onde você esteja localizado, e sim qual a sua conexão, passou a ser fundamental o seu parceiro tecnológico. Então, o Wirelink se colocou como parceiro tecnológico tão importante quanto que era uma imobiliária um tempo atrás para o cara determinar onde seria a sua sede para a gente. A gente consegue levar o cliente, levar um call center inteiro a atender na nuvem. Então, você tem empresas que têm 10 mil funcionários, 20 mil funcionários, que roda 100% na sua infraestrutura. Então, isso é uma responsabilidade absurda, também é um prazer imenso fazer com que a Wirelink seja tão importante para as empresas. Então, esse é um segundo ponto que eu destaco. E o terceiro ponto que eu destaco é a introdução de novos produtos. Assim, ninguém estava preparado para todos os novos produtos, para as novas necessidades que foram colocadas à mesa no momento da pandemia. Então, a gente precisou rapidamente desenvolver produtos para suprir essas necessidades, seja necessidade de locomoção, necessidades de mais banda, mais qualidade para levar entretenimento para a casa das pessoas, enfim. Tudo isso foi feito a toque de caixa. Então, realmente é um momento sem igual que a gente ainda espera ter muitos frutos por conta desses processos que precisaram ser revistos, esses investimentos que precisaram ser feitos. Então, a gente ainda vai colher muitos frutos todas essas ações que foram feitas a toque de caixa. Agora, o cliente indo para home office, vocês têm a conexão B2B, a conexão corporativa, vai direto, né, para o cliente. O cliente indo para o home office, vocês não necessariamente vão ter o acesso desse cliente, certo? Aí como é que... Aí a solução foi isso, foi partir para soluções estruturadas em nuvem, para que você conseguir atender com segurança todo mundo. É porque chega um momento que, além de conectividade, você precisa pensar em outras coisas, né? Quando o colaborador está dentro do escritório, todas as questões
já são inerentes, como segurança, como produtividade, como controle de ações como relações de trabalho. No momento que você tira esse funcionário de dentro do escritório e coloca ele em home office, todas essas preocupações passam a ficar na mão de terceiros, passam a ficar na mão da empresa de telecomunicações. Você precisa começar a se preocupar com segurança, como que você vai entregar esse link seguro, como que você vai dar acesso ao banco de dados dessa empresa. Então, são uma série de outras preocupações que vão além da conectividade. Então, nesse momento que a gente precisou ser um parceiro fundamental para garantir isso para as empresas. Então, foi um momento muito importante para entender realmente o que nossos clientes precisavam, não só da conectividade sem saber nem para que ele vai utilizar, mas no momento que você entrega a conectividade e sabe efetivamente o que ele está utilizando, aí você começa a fazer esse checklist dessas preocupações. E eu destaco como a principal delas a segurança. A gente precisa realmente de uma rede 100% segura para que uma solução não vire um problema. Você não consiga solucionar a questão da mobilidade, mas, de outra forma, você gera uma insegurança dos dados que por ali trafegam. Então, é um ponto bem importante. Agora, o aumento da demanda pela rede de vocês permaneceu, depois que aumentou lá em março 40%, 50% em algumas cidades, como vocês mencionaram, isso permaneceu. Até hoje, chegou-se a esse patamar superior e ali ficamos. Quem quiser responder, Said, Wanderson, João, você tem ouvido por aí? Aqui na MOB, ela deu aquele boom, né? Aquela alavancada, se manteve numa linha, deu uma pequena queda e agora se mantém numa linha, né? Mas bem mais do que há 3 meses e meio atrás. Tá, então é uma mudança realmente, aparentemente permanente. Eu acredito que sim, só complementando assim, acredito que é uma mudança que vem para ficar. A gente usa muito internamente um ditado: depois que o cliente se acostuma com uma qualidade de experiência absurda, ninguém quer voltar mais. Então, isso se aplica para cliente residencial, para cliente corporativo, seja com a banda de 1 mega, ou seja com a banda de 100 GB. Então, depois que você estabelece aquele novo patamar, dificilmente isso volta atrás. Então, aqui na nossa rede, essa máxima não é de hoje, sempre foi assim, e com a pandemia isso ficou mais evidente. Rafael, e não esqueça que a crise, né, forçou a muitos setores que estavam relutantes em avançar na transformação digital a rever seus planos e ir fundo nessa direção. E aí não tem volta. Então, por exemplo, vários segmentos de comércio, atividades assim mais tradicionais, que eram até arredias ou tinham certo preconceito de ir fundo no comércio eletrônico, de repente o cara disse: olha, eu vou, eu morro. E aí veio uma demanda muito intensa por botar em pé soluções, botar em pé plataformas, CDN, sistemas de segurança, sistemas de pagamento, para que o canal digital comece a funcionar. Isso valeu para pequenos comércios, mas vocês, a mídia cobriu muito, grandes lojas de varejo que estavam fora dessa onda, vamos dizer assim, tiveram que pisar fundo, porque vendo a Magalu explodindo, vendo a Amazon explodindo e o negócio dele fechando, ele disse: não tem muita alternativa. Então, esse tipo de mudança vem para ficar. Não é? Quem teve que mudar para a nuvem não vai voltar atrás, não vai comprar um servidor dedicado outra vez. Então, essas mudanças aceleradas pela crise, indicam que a demanda de conectividade
só tende a subir. Tá, eu entendo essa parte da conectividade, mas eu também, que o que me preocupa é isso, como a rede de acesso é muito distribuída, em alguns casos a rede de acesso residencial é bastante concentrada em várias regiões, como é que fica a estratégia de vocês para o varejo, né? Já que muita gente vai depender da rede de varejo, vai depender da rede que tem em casa doméstica para poder acessar e trabalhar em home office. Quem quer responder? Eu começo a responder. A MOB, como até comentei na minha última fala, a nossa estratégia principal e o nosso hoje principal segmento é o varejo, né? A gente foca no varejo, investe praticamente todo o nosso caixa no varejo, certo? E qual é a nossa estratégia no varejo? Expandir, crescer, entrar em regiões onde tem pouco acesso à fibra ótica, aqui no Nordeste, mas especificamente agora em Fortaleza. As grandes estão reagindo no mercado, né? Os concorrentes aqui locais também estão fortes no mercado, ou seja, existe uma concorrência muito forte, né? Hoje o mercado está com uma qualidade bem bacana, né? E a gente precisa expandir, agregar novas soluções, né? E dar um atendimento de alta performance, porque eu acho que isso é um ponto onde o cliente exige mais. Hoje o cliente de varejo ele não tem mais paciência. Se ele liga, passa 10 minutos esperando, ninguém atende, já vai no Instagram, já bota um post, a Mob, a Cicrana, a Oi, a TIM, não sei o quê. Ou seja, a paciência é zero. Então, a gente procura investir também muito em ferramentas digitais, né? A gente hoje tem alguns mini sites, alguns aplicativos e inteligências para a gente poder estar falando mais rápido com o cliente, né? O cliente também tem alguns clientes que ele tem a característica de simplesmente não reclamar e acha que vai voltar sozinho o serviço, né? Tem clientes que têm a situação do Wi-Fi, por exemplo, tem clientes que saem de casa e, poxa, eu fui na rua e meu internet parou, né? Então, não, aqui é um Wi-Fi, não é um 4G e tal. Então, o atendimento eu acho que é a grande chave para se diferenciar nesse mercado do varejo e continuar uma expansão com qualidade aí. E o mercado todo é um mercado muito forte, está expandindo e com qualidade, né? A concorrência está vindo com muita qualidade. Bom, e acredito também que além dessa... Oi? Oi. Acredito que além dessa expansão de qualidade, levar cada vez mais banda e aproximar cada vez mais o conteúdo do usuário final, vai ajudar nesse processo. O desenvolvimento de sistemas regionais começa a fazer toda a diferença para você desenvolver o mercado de varejo como um todo, né? A Wirelink como backbone, como empresa de backbone, como empresa de atacado, responsável por levar conectividade a essas empresas que atendem ali o usuário final, a gente se preocupa muito com essa questão do desenvolvimento desse ecossistema regional, onde o supermercado do bairro esteja bem conectado com o fornecedor, que todas aquelas particularidades regionais sejam respeitadas para que isso possa fomentar ainda mais o desenvolvimento do varejo. Então, a Wirelink cada vez mais se torna um agente aí facilitador desse desenvolvimento regional. Acho que é um ponto muito importante pensando na dimensão que o Brasil tem. O Brasil é um país muito grande, com regiões completamente distintas. Se a gente vai aplicar o mesmo remédio para o país todo, ele acaba não sendo útil para o país inteiro. Então, é muito importante customizar essas soluções para cada região, para que a gente consiga ter realmente uma ação efetiva aí, uma ação de qualidade lá na ponta. Agora, Anderson, desculpa, só complementar ali o Wanderson, me corrija se eu estiver errado, mas vocês têm um braço de varejo que é a TIX Telecom, certo? Vocês perceberam, não sei qual que é o seu contato, sua ascendência lá sobre os resultados deles, mas assim, vocês perceberam uma grande demanda, assim, e isso facilitou vocês levarem ali... Sim, sem dúvida. Além da TIX, as demais empresas do grupo sofreram realmente esse impacto, assim como o Brasil inteiro, esse crescimento de demanda
onde foi preciso reforçar o atendimento, reforçar os processos, automatizar tudo isso para que o usuário final percebesse realmente essa melhora na experiência. Então, não só na TIX Telecom, mas todas as empresas do grupo têm papel fundamental e respeitando, obviamente, as características regionais aí de cada área aí desse Brasil. Então, além de todo o trabalho de processo, de todo o trabalho de melhoria da qualidade, foi importante, vai ser importante cada vez mais aí com o passar do tempo, respeitar essas características e apostar nisso como uma ferramenta de desenvolvimento. Ok, já estão chegando perguntas, só lembrando, pessoal, vocês podem mandar pergunta para mim, que é o Rafael Buco aí no chat de vocês. João, complementa o que você queria falar, por favor. Rafael, eu acho que você tocou num ponto sensível que a gente não pode se esquecer. O Brasil é muito grande e existe uma heterogeneidade de ofertas, de disponibilidade de redes muito grande. Embora em muitas cidades, como o Said bem disse, você tem 3, 4 competidores com boas ofertas, em muitas regiões, inclusive, talvez principalmente no centro das grandes cidades, você não tem tanta opção assim. Você tem opção e, às vezes, a banda larga fixa não está boa, você usa o 4G e tal, você acaba fugindo, se safando de alguma maneira. Mas a carência, a necessidade de investimento é muito grande e nós estamos longe de completar o serviço. Tem muito trabalho a ser feito e a retomada vai exigir, assim, uma disciplina para investimentos, para a gente promover realmente a inclusão digital, por exemplo, que ficou evidente agora, das crianças nas escolas públicas com menos recursos, como elas ficaram completamente alijadas, né? Enquanto as escolas as melhores, as escolas privadas oferecendo recursos de educação à distância e as crianças se engajando, universidades e tudo, o setor público ficou fora, está fora. Então, isso é um alerta para a sociedade que é muito importante. Nós temos que tomar muito a sério, né, a sociedade, como viabilizar investimentos, porque isso é uma jornada muito longa ainda. Bom, a pergunta que a gente recebeu aqui do André Litério. Oi, André, obrigado aí por assistir. Está claro o aumento da demanda da conectividade, mas como as operadoras estão equalizando a inadimplência ou mesmo a postergação de pagamento de seus clientes? Wanderson, o Said deu uma pincelada sobre isso, falando um pouco das permutas, né, Said? Wanderson, você pode também falar o que vocês têm feito para abordar a inadimplência? A gente... Inadimplência é um tema crítico e é responsável por afetar diretamente o caixa da empresa e garantir que ela sobreviva ou não nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. Então, a gente criou internamente na Wirelink um comitê de negociação visando controlar a inadimplência, analisando caso a caso, item a item, com muito cuidado, com muito critério, para cada solicitação de renegociação, para cada inadimplência gerada. Então, a gente acompanhou bem de perto isso e vem acompanhando bem de perto, porque é um tema primordial aí nas empresas, porque ainda não passou, continua ainda latente aí nas empresas, a gente precisa acompanhar de perto. Mas a principal ação que a gente fez foi fazer um tratamento diferenciado, realmente, um tratamento customizado, um tratamento que pudesse atender os anseios da outra parte. Não adianta eu achar que eu vou conseguir fazer uma ação padronizada para todo mundo para inadimplência, porque você tem que considerar as particularidades, você tem que considerar que o mercado de varejo sofreu muito, você tem que considerar que o mercado de turismo sofreu muito,
e daí criar soluções alternativas para cada ponto desse. É óbvio que a gente postergou muita coisa, o que poderia postergar a gente acabou postergando, mas sempre pensando em priorizar o que é efetivamente essencial. E, em alguns casos, a gente percebia que faltava um alinhamento da outra parte para entender que telecomunicações deve ser um dos últimos pontos a ser limitado, porque, na verdade, o telecom, principalmente nessa crise, é uma ferramenta de sobrevivência, de expansão. Então, nesse momento, a gente se colocou muito mais como parceiro do cliente que estava inadimplente, que pediu uma postergação para entender realmente qual era a estratégia e poder levar soluções customizadas lá para o cliente. Então, assim, a resposta é aproximação e customização para entender as necessidades do cliente. Quer complementar, Said? Como o Wanderson estava comentando, né? Existe o varejo, né? Que você tem uma postura de tratar esses casos, né? Teve muita gente ligando, alô, estou sem condições de pagar e tal. Como também nas grandes empresas, que foi essa estratégia que eu comentei de permuta, né? Também tem toda a estratégia junto aos provedores, né? E provedores também é uma coisa, como o Wanderson disse, tem que ser customizado, tem que ser olhado caso a caso. E realmente cada nicho de negócio de telecom tem um comportamento e uma reação. Mas houve sim pessoas pedindo recálculos, pedindo descontos, pedindo suspensões de pagamento. Foi um trabalho que tivemos que fazer aqui dentro da MOB em todos os segmentos, né? Não só no varejo, não só em provedores, mas como nos demais. E no corporativo, onde tivemos a maior demanda, né? Foi onde a gente teve essa ideia que deu muito certo. Foi a ideia da permuta. Mas graças a Deus está tudo voltando ao normal, acabou o desconto. Eu tenho uma segunda pergunta aqui. Ela é do Bruno Tavares, que trabalha na TIM, e ele quer saber como que vocês veem o acompanhamento na qualidade da entrega dos colaboradores, trabalhando em caráter de home office. Said, quem quer começar? Então, vai lá. Olha, eu acho que nós estamos ainda num ciclo de aprendizado, porque, por um lado, certamente, alguns segmentos, alguns profissionais estão tendo muito ganhos de produtividade, porque estão em casa mais tempo, mais focado, com o ambiente correto de trabalho, e está fluindo muito bem. Por outro lado, a gente não pode esquecer que grande parte das equipes precisa de supervisão, precisa de acompanhamento, precisa da cooperação com os seus colegas, e isso você não aprende de um dia para o outro apenas fazendo um telefonema de vídeo, né? É alguma coisa que vai entrar na pauta estratégica, ou está na pauta estratégica das organizações, para viver com isso daqui para frente. Como exercer liderança, cobrança de indicadores e tal, sabendo que o funcionário nem sempre está com as condições ideais de trabalho em casa, né? Vocês querem comentar, Wanderson? Como é que vocês estão cobrando um time de vendas para vender se não pode bater de porta em porta, por exemplo? A gente acredita muito, não só na área de vendas, mas todas as áreas das empresas, como o João acabou de comentar. Esse é um processo que está na primeira fase, muito preliminar, e muita coisa a gente vai ter que aprender ao longo do tempo, como extrair melhor resultados das equipes remotas, como o papel da liderança vai afetar isso. E esse é um tema que eu acho que é fundamental. Assim, como que os líderes vão conseguir extrair esses resultados das suas equipes com essa gestão, muitas vezes, à distância. E a gente acredita muito também que o líder ele tem um papel fundamental
na disseminação dessa cultura. Então, por isso até que a gente investe bastante em liderança, investe bastante nos nossos cargos de gestão, de coordenação, enfim, nos cargos de liderança como um todo, porque a gente acredita que esse é o reflexo para os colaboradores em geral. Então, a gente viu, nesse primeiro momento, tem várias áreas que você percebe um resultado melhor, tem outras áreas que, por outro lado, você percebe um resultado pior, mas isso vai depender muito de um reflexo da liderança que está ali atrelada a esse resultado. Então, como dica, eu diria para as empresas apostar cada vez mais em liderança, para que isso possa ser o reflexo desse aprendizado que a gente está vivendo. Então, como as lideranças vão se comportar, assim a gente vai ver os funcionários, os colaboradores em geral, se comportando ao longo do tempo. Então, essa é uma dica aí que eu posso deixar. Muito bom o que o Wanderson e o João falaram, certo? Existem dois tipos falando primeiro dos funcionários, né, do time, né, dos colaboradores. Existem dois tipos de colaboradores. O que vai chegar para você e vai dizer: Said, Wanderson, João, consegui fazer minha missão, consegui fazer uma reunião virtual, consegui entrar no Google e fazer a pesquisa, consegui ser digital e trazer o resultado. Como vai ter gente que vai dizer: não consegui, fica enrolado e não consegue trazer aquele resultado daquela missão, né? O importante também é o RH, os recursos humanos. Os recursos humanos é uma área que tem que trabalhar fortíssimo nesse momento, entrevistando, conversando, sentindo as pessoas, já que não tem esse contato humano com humano, é muito pouco, você tem que estar preservando o sentimento, a qualidade de vida desse colaborador, não só na saúde, em virtude do vírus, mas sim mental, né? Então você tem que fazer um acompanhamento, porque às vezes tem pessoas que estão fazendo um bom trabalho, mas ele acha que não está fazendo um bom trabalho, né? Então o RH tem que fazer um trabalho muito forte em cima disso, né? E é um lema que eu digo aqui para todo mundo que trabalha diretamente ou indiretamente comigo aqui na MOB. Hoje somos digitais. Hoje, no mundo do trabalho, você precisa ser digital. Você vê que hoje você tem o Teams, tem o Webex, tem o Google, tem o WhatsApp, tem o Zoom. Ou seja, você tem várias ferramentas que a maioria das pessoas não usavam. E com certeza, durante essa crise, todo mundo aprendeu a usar as ferramentas, então viraram mais digitais. Antes você fazer uma reunião no Teams, era no Cisco, no Webex, era uma novela, porque o pessoal sempre se amarrava. Ah, não consegui, não estou escutando. Então a gente acabou ficando mais digital, né? E uma resposta também, como você perguntou para o Wanderson, né? Como continuar vendendo sem bater na porta? Marketing. Tem que investir muito em marketing digital. E não é esse marketing digital tradicional. Vou investir em patrocínio de Facebook, patrocínio de Instagram, de Google, de LinkedIn. Você tem que inovar nesse trabalho, né? Você tem que inovar. Por exemplo, o Facebook hoje ele é uma rede social de grupos, né? Ele é o destaque do Facebook, é uma rede social de grupos. O que é que você pode explorar nesses grupos do Facebook? No Instagram, a gente partiu muito digital influence, né? Hoje a gente tem digital voltado para o varejo, tem digital voltado para os outros segmentos, né? E é uma nova forma de se comunicar também, né? Você pode observar que o footprint da TV nos últimos anos só vem caindo. O mundo é digital hoje, né? Um outro ponto interessante foi que o time da MOB que trabalha nesses lugares mais distantes, São Paulo, Brasília, Macapá, Goiás, Belém, eles comentaram comigo, melhorou muito essa vida de home office, porque agora eu estou falando com todo mundo. Antes ninguém tinha tempo para falar comigo, agora todo mundo está se organizando. E aqui na MOB, o que foi que a gente criou também para fazer essa parte da gestão estratégica, né? A gente criou algumas reuniões, certo? Onde a gente envolvia times de diversas áreas, certo? Visando o varejo e os outros segmentos, envolvendo atendimento, comercial, área de redes, operação, enfim. E a gente criou esse dinamismo de reuniões onde a gente conseguiu controlar a empresa com conversa, com participação de todos, tentando remar contra a maré. Já que a gente, humano contra humano, não ia ter, a gente procurou fazer a junção de várias pessoas que não conseguiam se juntar antes. Então, a gente fez essa dinâmica, foi muito positiva.
E é isso aí, somos digitais agora, né? Tem que estar olhando para o mundo digital aí, a sua ferramenta digital, rede social é ferramenta de trabalho, não é mais ferramenta de entretenimento, de vida pessoal, é ferramenta de trabalho. Então, como o Vantos deu a dica, eu dou a dica, vamos usar as redes sociais de formas inovadoras, porque lá tem muito negócio. Agora, essa situação mudou a perspectiva de negócio para todo mundo. Vocês tinham uma perspectiva de crescimento até o final desse ano, imagino eu. Essa perspectiva de crescimento para vocês todos mudou? A receita esse ano vai crescer na mesma proporção? O CAPEX que vocês vão investir vai ser maior, vai ser igual, vai ser menor? Qual que é a perspectiva de expansão de vocês e de recebimentos e receitas nesse ano? Para todo mundo. Bom, vamos lá. Fazer previsões ficou muito mais difícil depois de 2020, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer e nem que fosse demorar o tempo que vai demorar, enfim. Então, assim, fazer previsões já era muito difícil e agora ainda mais. Então, a gente está sendo muito cauteloso com essa questão de resultados, de previsões, e a gente está fazendo realinhamento, revisões constantemente para poder ser cada vez mais assertivo. Mas, até o momento, a gente ainda mantém as previsões de receita que a gente tinha feito no início do ano e no ano passado, só que uma ótica diferente, não pela mesma... O resultado pode até ser igual, mas os segmentos um pouquinho diferentes. A gente precisou ajustar internamente as previsões de receita e os investimentos que estão relacionados a essas receitas. Como, por exemplo, é óbvio que o mercado de atacado ele cresceu muito mais do que o mercado corporativo, do que os mercados que têm uma influência que tem uma dependência muito maior ao presencial. Então, a gente cresceu em um segmento, mas, por outro lado, a gente precisou revisar para baixo alguns outros segmentos. E os investimentos acompanharam isso. A gente precisou acelerar, como eu disse lá no início, a gente precisou acelerar alguns projetos de rede que estavam previstos para 2021, 2022, mas com isso, com uma receita já atrelada agora, que foi justamente acompanhando esse boom aí de crescimento. E fazendo uma previsão para os próximos anos, a gente entende que vai seguir aí mais ou menos nessa linha. A gente vai precisar reforçar a camada de rede cada vez mais, a camada de infraestrutura, para suportar essas receitas que podem ser ocasionadas por eventos não previstos aí ao longo do ano. Então, é um exercício de adivinhação bem complicado. As equipes de planejamento, a equipe financeira, todo mundo debruçado aí numa força-tarefa gigantesca tentando casar essa balança aí entre CAPEX, OPEX, como isso junta aí para compor aí o resultado do ano. Said, vocês inclusive fizeram uma parceria com a Oi, acho que não tem nada a ver com a pandemia, mas no fim calhou, né? Coincidiu com o momento da pandemia, essa expansão de rede, juntamente com a Oi, né? Você poderia comentar um pouquinho mais e como isso vai se fortalecer durante essa situação? MOB, né? A gente tá no nosso DNA parcerias, né? Hoje em dia fechamos a parceria com a Oi, somos parceiros em diversos negócios com o Wanderson, com a Wirelink aqui também. Temos parceria com as outras grandes operadoras, mas esse caso específico da Oi foi notícia nacionalmente, né? Repercutiu muito bem. E na prática também é um grande negócio, né? Tanto para a gente como para a Oi. Estamos começando agora o teste piloto, já nas próximas semanas vai ter novidade aí. O projeto fez para acelerar ao longo da pandemia, o pessoal da Oi se dedicou, o pessoal da MOB também, que nos dedicamos a essa parceria, né? É um primeiro modelo, mas em breve vão ter mais novidades sobre essa parceria com a Oi aí, que o negócio está bem mais quente do que a gente imagina, né?
E aproveitando e respondendo a sua pergunta, aqui a MOB também, muito similar com a Warlink, com o Anderson comentou, né? No geral, a gente manteve os investimentos, tivemos que fazer alguma antecipação de investimento de rede. Se a rede cresceu 40%, 50% em alguns cantos, automaticamente daqui para o final do ano a tendência cresça mais. Então, a gente teve que trazer o ano de 21 para 20, o 22 para 21, teve isso, né? No varejo, o que foi que aconteceu? Como teve o problema da pandemia, que você acaba não podendo entrar na casa das pessoas como antes, principalmente no começo, hoje nem tanto, mas o que foi que a gente focou? Focamos muito no ticket da MOB, né? O ticket médio a gente focou para tentar recuperar esse gap aí no crescimento. Então, essa foi uma das estratégias bacanas que a gente montou aqui. Investimos também muito na área de solução, para atender os outros segmentos, né? São parcerias, como a gente fez a parceria com a Oi visando o varejo, a gente fez a parceria com a IBM visando os outros segmentos, né? E aí também requer investimento. Então, a gente acelerou o investimento em rede e em solução. Esse é o resumo aí dessa parte. João, eu queria que você me falasse um pouco uma posição institucional a respeito do financiamento, do crédito para as operadoras competitivas. Assim. Que pé estamos atualmente nessa situação? Olha, eu diria que nós não temos uma mudança importante do ponto de vista de novas fontes de crédito, né? Todos esses programas de liquidez, eles estão tendo grande impacto para as operadoras competitivas. Talvez aqueles programas que estão mais para as super pequenas empresas, folha de pagamento, de postergação de impostos e tal, aquilo tem algum efeito, mas linhas do BNDES, de bancos públicos, linhas novas, programas novos, nós não temos nada. O que as operadoras estão fazendo é realmente usando o seu crédito comercial normal, aquelas que já têm um bom relacionamento bancário, e aí os bancos que, no primeiro momento, frearam muito a concessão de crédito, mas já voltaram. Então, hoje a gente está vendo os bancos comerciais privados voltando a ofertar crédito para os seus clientes antigos em bases diferentes, com menos limite, apertando mais, voltando. E a gente percebe também um apetite redobrado aí dos fundos de investimento, buscando não só comprar participações, mas inclusive participar de financiamentos. Nós temos tido contatos de fundos de investimento interessados em operações de financiamento privado. Entendeu? E aí, como é que funciona? Qual que é a garantia? Olha, aí, caso a caso, né? Mas são emissões privadas de debêntures com eventuais garantias de reais ou de acionistas ou coisas desse tipo, ou debêntures conversíveis também é um tema que tem sido discutido também. Não que esse fluxo esteja intenso, significativo, mas tem bastante interesse. Tem muita gente nos procurando, pedindo indicações de empresas que estejam demandando investimentos, porque, de um lado, a economia tem muita liquidez, juro zero. Por outro lado, se você olhar os diversos segmentos aonde a demanda está e não vai desaparecer, você, 3, 4 setores, Telecom está entre eles. Então, a questão é como estruturar isso, porque o setor tem as suas peculiaridades e não é tão fácil estruturar garantias, como você falou, como faz uma empresa industrial comum. Né? Mas tem fluxo, tem interesse, tem investidores com antena ligada, procurando. Então, numa retomada, eu não acredito que o crédito venha a ser o gargalo para os investimentos que são necessários, pelo menos para as empresas de médio
médio grande porte, para as operadoras de médio e grande porte. Said, Wanderson, qual é o apetite de vocês? Vocês estão interessados aí de olho em aquisições, por exemplo, para expandir a rede e aproveitar esse momento, de repente, de alguma forma? Vamos lá, a gente está sempre interessado. Acho que quem pretende atender o país como um todo, um país dessas dimensões, precisa estar sempre antenado ao mercado. O Wirelink, não diferente disso, mesmo antes da pandemia e agora ainda mais, a gente está sempre antenado aí às boas oportunidades de aquisições, de fusões, de parcerias, para aumentar realmente a capilaridade, aumentar aí a penetração dos serviços oferecidos pela Wirelink, seja ele em que nível for, seja do nível de infraestrutura até o nível de serviços do mais elevado nível. Então, a gente está atento ao mercado, a gente está conversando com muita gente, tem muitas parcerias que foram feitas aí durante a pandemia, que foram notícias, a gente conversou com muita gente, a tendência agora é acelerar. Realmente, a gente acredita aí que há uma retomada, há um movimento de retomada econômica já no ar, e a gente quer aproveitar justamente esse movimento para poder expandir ainda mais. Acrescentando aí, né? Hoje, o mercado econômico do Brasil vive uma novidade, né? Que é a taxa de juros está lá embaixo e hoje quem tem dinheiro não pode simplesmente ter poupança, né? Então o pessoal é obrigado a investir, né? Então os fundos estão trabalhando forte nisso daí, né? Então o ramo de telecom ficou comprovado que é essencial para o crescimento do país. Então hoje não só os fundos querem investir nas empresas, como também as empresas como o Mob e o Wirelink e outros do mesmo porte querem investir e adquirir outras empresas, né? A Mob tem duas grandes estratégias, né? Visando o varejo, é o crescimento orgânico e o crescimento sobre aquisição, né? Sobre compras de ou base de clientes ou fazendo franquias, né? Que é um modelo que a gente está montando aí também, ou então comprando a estrutura como um todo. Então, é uma realidade, a gente está estudando, está olhando no mercado, certo? Tanto o crescimento orgânico como por aquisição. Então, em breve também a gente vai ter novidades aí para trazer aqui na mesa. Tá bom, gente. Ó, a gente está chegando no fim, a gente já falou mais de 1 hora. A conversa tá boa, dá para falar. Tem mais umas 6 perguntas aqui, mas acho que é melhor deixar para outra live. Eu vou pedir para cada um falar assim, 1 minutinho, coisa rápida para se despedir aí, falar um pouco de a perspectiva, assim, o que vocês esperam dessa retomada, e daí eu volto para finalizar de vez. Por favor, João, Said e Wanderson, na ordem. Ok, obrigado, Rafael. Olha, comentário final. Realmente a mensagem de que precisamos retomar os investimentos com muita intensidade está dado, isso é uma realidade, mas isso terá que ser feito numa nova base, com muito mais racionalidade, com muito mais disciplina. Não podemos esquecer que o dólar, por exemplo, que é um grande fator para investimentos, está numa instabilidade terrível. Hoje, então, ele está testando aí limites. Então, daqui para frente, a gente vai ter que trabalhar com muita intensidade em todos os aspectos. Por exemplo, na área regulatória, nós temos trabalhado muito com a Anatel em temas relacionados a investimentos, regulamentos que têm impacto direto no investimento. Nós temos que cuidar disso agora, para não perdermos tanto tempo e dinheiro para fazer investimentos no futuro. Entendeu? E disciplinas, o planejamento das operadoras tem que ser cada vez mais cuidadoso, porque não se pode ter que se minimizar o erro. Redundância, esse tipo de coisa,
tem que ficar para trás mesmo, porque daqui para frente é essencial termos grande produtividade nos investimentos. Said. Eu achava que era o Wanderson, mas vamos lá. Queria agradecer aí a você, Rafael, em nome de todo o time da Telesíntese, certo? Que também está passando pelo processo de renovação, certo? Entrando nesse mundo digital, fazendo essas lives digitais aqui que são muito interessantes. Com certeza o consumo do site aumentou, certo? Então, só agradecer você. Mandar um abraço aqui para a Wanderson, amigo daqui de casa, grande amigo aqui da gente. Para quem não sabe, já fomos colegas aqui na MOB por alguns anos aí de boas aventuras. João, que está fazendo esse trabalho maravilhoso à frente da Telcomp aí, lutando pelos direitos dos provedores aí, fazendo uma coisa que é muito difícil, colocando a pacificação nesse mercado. Ele está trazendo a união dos provedores, a união das grandes operadoras e médios. Então, agradecer aí, foi espetacular. E o recado que eu deixo por aqui é que a gente tem que estar junto. A união nesse mercado é que faz a força. No fundo, a rede é só uma, né? A gente acha que são várias redes, mas no fundo é só uma rede. E a gente tem que se ajudar porque o mercado ainda vai exigir muito da gente e a gente tem que estar sempre trabalhando numa união, né? Esse é o recado que eu tenho a dar. Olá, pessoal. Também queria agradecer ao Rafael, a toda a equipe aí do Momento Editorial, agradecer ao Said, agradecer ao João por esse bate-papo. Passou tão rápido, uma horinha aí. A gente acaba falando de vários temas que são tão importantes aí para o setor e eu acho que todo mundo aqui está contribuindo com a melhoria da imagem das telecomunicações, do setor como um todo, e o papel que telecom tem na economia, tem na sociedade. Eu acho fundamental que a gente possa resgatar isso e colocar cada vez mais em evidência esse papel que muitas vezes é negligenciado. A gente acaba esquecendo o quanto importante é para a sociedade, é para a economia, o setor de telecomunicações. Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento agora, que a gente está tendo mais lives, tendo mais conteúdo, para poder solidificar isso na cabeça de todo mundo, da população em geral, o quão importante é o setor de telecomunicações. Então, eu queria agradecer, obrigado, e estamos aqui sempre à disposição. Perfeito, gente. Obrigado, João, Said, Wanderson de novo. Vou lembrar vocês que estão assistindo, essa live foi realizada com o apoio da Claro, da SubSite, da Mob Telecom e da Cisco. E essa semana ainda, sexta-feira que vem, a gente tem mais uma live. A gente vai conversar com o André Rodrigues, da Abrint, com o Argemiro Souza, da Padtech, com o Celso Mbotizuki, da Furukawa, com o Humberto Barbato, da Bini. A gente vai falar sobre o quê? Sobre a valorização do dólar e a desvalorização do real e qual é o impacto que isso tem nas redes e na expansão das redes de telecom do Brasil. Enfim, não percam. No nosso site tem o link para vocês poderem se registrarem no evento e participarem. Então, obrigado a todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.